Senhoras e senhores, terá início neste momento a solenidade de lançamento do Disque Racismo. Inicialmente, teremos a apresentação de um vídeo institucional sobre o Disque Racismo. Nós fomos ao shopping e porque estávamos trajados, o pessoal não queria deixar a gente entrar. A gente encontra muita dificuldade por esse Brasil, porque todo mundo acha que o cigano é ladrão, acha que o cigano sequestra criança. Só por ele ser cigano ele é discriminado pela sociedade. Nós fomos expulsos das nossas terras, tá? Tivemos que vir para Brasília, né? Nós saímos daquilo que era nosso. Pela perseguição da nossa luta em prol dos direitos quilombolas que foi negado durante muitos anos. Eu estava procurando escola e eu queria uma escola particular. Eu fui até a diretora para procurar saber como é que era, que fazia. Falei, mas eu não quero bolsa nem nada, eu só quero fazer a matrícula porque eu gostei do ensino e tal. Ela disse que eu não me encaixava no perfil e aquilo foi me deixando, eu me perguntei onde eu estava, né? Nossas crianças que frequentam o nosso barracão, elas são taxadas, elas não podem brincar com as outras pessoas, com as outras crianças, e as pessoas não falam com a gente por a gente ser de terreiro. O Disque Racismo foi criado para aquelas pessoas que se sentirem lesadas no seu direito. Isso pode ter ocorrido no ônibus, no estabelecimento comercial, em seu local de trabalho, nas ruas, em qualquer lugar. Elas podem ligar para o 156, opção 7, e relatar a discriminação ocorrida. Nós queremos mudar essa visibilidade, que mude isso, porque nós não somos assim. Nós esperamos que venha a público as pessoas denunciar, por exemplo, os casos de intolerância religiosa, a perseguição na escola. Eu não quero que primos meus que têm 8 anos hoje, quando tiver na minha idade, chegam numa escola e não podem estudar porque eles são negros. Precisamos andar livre, estar livre e cultuar os nossos orixás em qualquer lugar. Não é porque somos índios que temos que estar lá dentro do mato, não é porque somos índios que nós não podemos estudar, que não podemos andar na cidade. Isso é uma discriminação, é horrível. O serviço do Disque Racismo é um serviço que foi criado pelo governo do Distrito Federal para atender as populações quilombolas, negra, indígena, cigana e comunidades tradicionais de matrizes africanas. O cidadão ou a cidadã que encaminhar sua demanda ao Disque Racismo terá essa demanda encaminhada aos órgãos de competência. O Disque Racismo conta com 10 atendentes para receber as denúncias de discriminação. Esse atendente recebeu um treinamento específico para, ao receber essa denúncia, avaliar se trata-se de injúria racial ou racismo e assim encaminhar para o atendimento psicológico ou jurídico. Ainda há um medo muito grande, não é, de se denunciar. Não é fácil você se declarar e é um trabalho muito lento de conscientização com as pessoas. Eu espero só que as pessoas percam o medo e denunciem. Eu acho que é importante denunciar para as pessoas notarem que se elas fizerem esse tipo de declaração racista, elas vão sofrer punições por isso. Esse tipo de atitude não é permitida, é contra a lei, não pode. Com a denúncia isso vai mudar, vai ser mais cara do Brasil.
vamos respeitar mais a nossa ancestralidade, que faz parte da nossa cultura. Eu acho que esse projeto de lutar contra a discriminação, isso é ótimo. Porque não só nós índios, mas os negros, os deficientes, né? Todos sofrem racismo. Que é a denúncia que vai fazer o Disque Racismo valer. Nós registramos e agradecemos a presença do deputado distrital, doutor Michel. Ouviremos agora as palavras do senhor secretário especial da Promoção da Igualdade Racial, Viridiano Custódio de Brito. Boa tarde, a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar nosso governador Agnello, em nome dele, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar a nossa ministra Luísa Barros, e em nome dela, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, que ainda estamos no mês das mulheres. Bom, estou muito orgulhoso, estou um pouco nervoso também. É com muito orgulho e responsabilidade que hoje, no dia 20 de março, à frente da missão que me foi confiada pelo governador Agnello, qual eu agradeço, de gerir a pasta da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal. Estou aqui representando toda a expectativa de mais de 1 milhão de pessoas residentes no Distrito Federal. Quem são essas pessoas? 54% da população do Distrito Federal, composta de negros e negras, autodeclarados na última pesquisa por amostra a domicílio realizada pela nossa parceira Codeplan. Centenas de indígenas e ciganos que vivem em nossas terras. Centenas de quilombolas que moram nos arredores do Distrito Federal. Um governo que tem a sensibilidade, a coragem para criar uma Secretaria de Estado que promova a igualdade racial, é um governo de todos, para todos e de todas. Assim é o atual governo do Distrito Federal. Qual o desafio? Corresponder ao que está proposto pelo governo federal, por meio da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, assumir o racismo como prática materializada no dia a dia do Estado e da sociedade, e, ao mesmo tempo, promover políticas transversais, junto a outras pastas, a fim de que o Distrito Federal seja a primeira unidade da Federação livre do câncer do racismo social, livre do câncer social, que é o racismo. Hoje estamos como governo, dizendo para as autoridades aqui presentes, para a sociedade do DF, que a criação da CEPI não é uma mera burocracia, mas atitude concreta, de coragem de enfrentar o racismo e promover a igualdade racial. Por que estamos aqui, nesta data, para esse lançamento? Amanhã, dia 21, que também estaremos comemorando os 10 anos da CEPI nacional,
que é uma conquista nossa, uma conquista do povo brasileiro. Amanhã também, dia 21, celebra-se o Dia Internacional pela Eliminação do Racismo, pela Discriminação do Racismo, em virtude de 1960, 60 negros haviam sido mortos na África do Sul, por estarem pacificamente protestando contra a utilização de passes para circulação em áreas destinadas aos brancos daquele país. O governo do Distrito Federal lança nesta data, de tanto simbolismo, o primeiro disque racismo governamental do país. Evidencia seu compromisso com a eliminação da discriminação racial e a garantia de um DF livre do racismo. Garante à população do Distrito Federal o direito de manifestar-se por meio de um instrumento concreto, o número 156, opção 7, toda vez que tiver seus direitos violados no tocante à discriminação racial. Anuncia que o Distrito Federal é território que respeita e cumpre a Constituição Federal do país, que diz no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e às brasileiras e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É inviolável a liberdade de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e de sua liturgia. O Disque Racismo só foi possível em função da parceria da Codeplan, na pessoa do nosso diretor Júlio Miragaia, que está aqui presente, que garantiu a infraestrutura necessária para que a CEPI pudesse implantar a transversalidade do atendimento desse serviço, com diversas pastas do GDF, aqui presentes, além do Ministério Público Federal e Territórios, Defensoria Pública do Distrito Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal. Agradeço a todos esses parceiros. Esse país, por meio dos seus governantes, precisa, como fez o governo federal, assumir-se como racista. Só assim podemos ter ações concretas e políticas públicas efetivas e permanentes que promovam a igualdade racial e pague de forma mais acelerada a dívida que temos com parte significativa do nosso povo, em função de sua base escravagista. O meu sonho, e sonho de todos nós que estamos aqui presentes, acredito eu, e de toda a equipe que coordeno, em especial a nossa ouvidora da CEPI, Jacira da Silva, uma guerreira. Estou te copiando, viu, Daniel? Uma guerreira dos movimentos sociais do Distrito Federal. E gostaria aqui, nesse momento, também, agradecer a minha esposa, que está aqui presente, o meu filho, a Cida Abreu, né, que foi uma lutadora aí junto com a gente. Representantes dos movimentos que historicamente lutaram contra o preconceito racial no DF, no país, e lutaram contra o preconceito racial no DF. Que o GDF não só promova essas políticas para a sociedade, mas combata em cada ação do Estado o racismo institucional. Encerro com as palavras de Martin Luther King. No DF, nós somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser, mas não somos mais quem éramos. Muito obrigado e um abraço a todos. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do senhor presidente da Codeplan, Júlio Miragaia.
Boa tarde a todos, todas presentes aqui nesse evento. Meus cumprimentos ao governador Agnello, primeira-dama, a ministra Luzia Barrios, a todos os secretários, representantes do governo federal, parlamentares aqui nesse ato. A Codeplan, nessa parceria com a CEPIR, ela está colaborando com esse serviço do 156, como todos sabem, né, um serviço prestado há alguns anos pela Codeplan. E quando o Viridiano nos procurou, viu, Agnello, nós estamos lá numa fase de transição, né, de contrato, e temos muitas limitações, inclusive temos várias demandas de outros órgãos que a gente pediu para segurar um pouquinho até completar essa transição. Mas quando nós fomos procurados pelo Viridiano, né, nós sinalizamos que, nesse caso, nós abriríamos uma exceção, né, em função do grande apelo social que tem um serviço dessa natureza. Treinamos 30 atendentes lá no nosso 156, temos 12 mesas selecionadas, direcionadas para esse atendimento. As pessoas estão capacitadas a receber, né, as denúncias, orientar, né, e a orientação é fazer a ocorrência policial, com testemunha, isso é importante, né, e automaticamente, né, online, é passado para a CEPIR, para que a CEPIR possa prestar toda a assistência psicológica, jurídica, a essa pessoa que tiver sofrido essa agressão, essa ofensa. Então, é com muita satisfação que a Codeplan se coloca como parceira, né, da CEPIR, nesse Disque Denúncia, e entendendo, né, e nós que lidamos com informação 24 horas por dia, ontem, atendendo uma jornalista, ela perguntava, mas vocês têm dimensão, né, de quantos atendimentos vão ser feitos? Existe realmente racismo, né, aqui no Distrito Federal? E eu disse para ela, eu não tenho a menor noção, né, isso aí você pergunta ao Viridiano, talvez ele não tenha também, né, quanto vai ser demandado, mas com certeza a gente sabe que existe um racismo velado no Distrito Federal. Isso se revela nos próprios dados que a Codeplan tem capturado nas suas pesquisas. Para se ter uma ideia, se considerarmos a população analfabeta e com fundamental incompleto, que é o nível de menor escolaridade aqui no Distrito Federal, enquanto nos não negros, que envolve brancos, amarelos, esse percentual é de 23%, na população negra ele é de 40%. Se formos para o outro lado, né, nível superior completo, aí inverte. 9% da população negra chegou a esse grau de escolaridade e 23% da população branca. Na renda é a mesma situação, né? Você tem uma enorme assimetria entre o rendimento da população negra, né? A gente poderia, o Berger já me chamou a atenção aqui, é rápido, hein, Júlio? Mas poderíamos aqui citar várias situações de diferença de renda gritantes. Para vocês terem uma ideia, a maior diferença está no Lago Sul. 50% é o rendimento, né, do branco em relação, maior do branco em relação dos não negros em relação aos negros. E a menor diferença, pasmem, está na estrutural, de 2%. O que mostra que na população mais pobre, né, a diferença racial ela é menor. Ela é maior, né, nas regiões onde está a população elite aqui de Brasília. É onde o negro, né, ele tem a maior diferença em relação ao branco. Isso não é exceção, não. É Lago Sul, Lago Norte, Águas Claras, né, nas regiões mais ricas, a maior diferença em termos de rendimento. Então, existe, efetivamente, um preconceito. Ele está instalado na nossa cidade, está instalado no Brasil, está instalado no mundo. E aqui não seria diferente, né? Então, a gente tem consciência de que, né, esse serviço ele vai ser da maior utilidade na formulação, na elaboração de políticas de combate ao racismo, né? E é com muita satisfação, mas muita satisfação mesmo, que a Codeplan está atendendo essa demanda da CEPIR, e, enfim, a demanda do governo, né? Como disse bem o Viridiano, é um governo que está atento, ligado às demandas dos mais necessitados. Essa é a cara do nosso governo, é atender às necessidades da população menos favorecida do Distrito Federal, né? E a Codeplan não poderia faltar com esse compromisso do governo. Muito obrigado. Passaremos a ouvir agora as palavras do senhor vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OABDF, Severino Cajazeiras.
senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, senhora ministra da Promoção da Igualdade Racial, doutora Heloísa, senhores secretários, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, é motivo de muito orgulho para nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, estar representando aqui numa solenidade tão importante de promoção de igualdade racial como esta que acontece nesta manhã. Parabenizo o senhor governador do Distrito Federal, em nome do nosso presidente Ibanez Rocha, por esta iniciativa. E, paralelamente a este evento, nós também, ele me pediu que eu anunciasse aqui, nós da Ordem dos Advogados do Brasil também criamos, lá na OAB-DF, uma comissão de igualdade racial também na Ordem dos Advogados do Brasil, onde poderão ser canalizados também assuntos, temas relacionados com a promoção da igualdade racial. Por quê? Porque nós acreditamos que o Brasil não tem lugar para qualquer tipo de discriminação. Não há motivo para o Brasil ter discriminação de qualquer natureza, porque nós somos um país de todas as raças, de todos os povos, de todas as matizes culturais, e eu me sinto aqui, representando a OAB, muito feliz nesse momento, como cidadão, como pessoa, por estar incluído no movimento maravilhoso como esse. Aqui realmente tem a realidade do Brasil, a realidade dos povos, das pessoas, de gente. Eu, como nordestino que sou, nós também temos essa discriminação em relação às pessoas de outras regiões do país. Também um garoto pobre que veio, estudou aqui em Brasília, toda a sua vida acadêmica, foi aqui na capital federal, não poderia ter sido designado para um evento de melhor importância, de maior importância do que esse, de promoção da igualdade. Eu não diria nem igualdade racial, eu diria de igualdade de pessoas, de gênero, de seres humanos, de pessoas maravilhosas que constroem esse país. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade também muito parecida com um movimento como esse, porque ali tem pessoas de todas as matizes culturais, sociais, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos todas as comissões que aqui representam o povo do Distrito Federal e, por que não dizer, do Brasil. Então, senhor governador, senhor secretário Veridiano, parabéns pela iniciativa de criar o Disque Denúncia, porque a pior discriminação não é a discriminação verbal. As pessoas hoje em dia, elas sabem que tem a lei, que tem os órgãos de defesa a seu favor. A pior discriminação, senhor presidente da Codeplan, é essa desigualdade velada, é a desigualdade que ninguém vê, é a desigualdade salarial, é a desigualdade, como o vídeo institucional mostrou ali, de exclusão, porque a pessoa não preenche o perfil. É muito subjetivo chegar e dizer para uma criança, olha, você não preenche o perfil do nosso colégio, do nosso local de trabalho aqui. O que é esse preencher o perfil? Que perfil é esse que uma pessoa, porque a pele dela é diferente, ela não entraria ali naquele estabelecimento, não faria parte? Quantos valores nós temos aqui, quantas pessoas que exercem altos cargos nesse país, que são pessoas negras ou de outras matizes sociais e que desenvolvem muito bem o seu papel. Então, eu quero dizer para vocês que a Ordem dos Advogados do Brasil traz aqui os seus parabéns, parabeniza o senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, o senhor secretário Veridiano, todos os secretários, a senhora ministra da Promoção da Igualdade Racial, e diz que a OAB é parceira, senhor governador, nesse projeto e em outros projetos que promovam, que busquem essa integração entre as pessoas. E ainda mais Brasília, que traz também uma integração entre os povos. Parabéns, felicidade a vocês do movimento negro, dos movimentos religiosos aqui presentes.
Parabéns ao Distrito Federal por ter ganho esse serviço de apoio à promoção da igualdade racial, que é o Disque Denúncia. A OAB está ao lado de vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, teremos neste momento as palavras da senhora ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Barros. Bom dia, muito bom dia a todos, a todas. Eu queria cumprimentar a toda a mesa na pessoa do nosso governador, Agnello Queiroz, e um cumprimento muito especial ao secretário Viridiano e sua equipe por esse momento, por essa conquista. Um abraço também a todas as representações dos movimentos sociais que aqui se encontram, especialmente aquelas organizações representativas dos grupos que certamente serão beneficiados com a criação desse serviço 156, opção 7. Para nós, da CEPIR, é uma alegria muito grande que esse serviço tenha se concretizado com essa característica. Eu voltei ontem da Bahia, onde se criou, através da CEPROME lá, uma rede de atenção aos casos de racismo e de intolerância religiosa. A rede da Bahia não tem ainda o DISC. E aqui em Brasília nós começamos com a parte que eu diria que é uma das mais difíceis de serem implementadas pelas condições técnicas e tecnológicas que isso requer, nós sabemos muito bem. Mas considero que esse é um grande início para o trabalho que me parece também o mais difícil de ser feito pelos órgãos de igualdade racial, que é esse apoio mais direto às pessoas que são vítimas do racismo. Nós sabemos muito bem todas as transformações pelas quais a sociedade brasileira passou nos últimos anos, e apesar da permanência das desigualdades, como foi mostrado aqui pelo presidente da Codeplan, não há dúvida de que nesses 10 últimos anos no Brasil, a população negra protagonizou um processo de ascensão social inusitado no país. Isso como resultado de várias iniciativas, a partir principalmente do governo federal, iniciativas de caráter mais universal, digamos assim, como é o caso da política de valorização do salário mínimo, da ampliação das oportunidades educacionais, do próprio crescimento da formalização do emprego no mercado de trabalho brasileiro. E todos os analistas são unânimes em afirmar que quem mais diretamente se beneficiou desse processo de mobilidade social que nós experimentamos no país foram os negros. Agora, um avanço significativo que, como eu disse, não foi ainda suficiente para acabar com as desigualdades que permanecem entre brancos e negros. E isso dá bem a dimensão do trabalho, Veridiano, que órgãos como a CEPIR-DF e a CEPIR Nacional ainda têm para fazer e para produzir. A existência do Disque Racismo é uma afirmação do GDF para a população do Distrito Federal e para a sua parcela negra, mais especificamente, de que nós temos direitos nessa sociedade e que nós temos e podemos fazer valer esses direitos. Isso é fundamental para, utilizando aqui uma expressão que já está meio desgastada, que é essa questão da autoestima, mas muito mais do que a autoestima, do conceito que cada um de nós negros fazemos a respeito de nós mesmos
e do conceito que as outras pessoas fazem de nós. Porque quando nós estamos denunciando o racismo, o que nós estamos dizendo é que nossos direitos existem e nós vamos fazer valer esses direitos. Do mesmo modo, nós estamos dizendo que existem oportunidades novas abertas na sociedade brasileira e que se colocam totalmente à nossa disposição para que nós possamos fazer desse momento do Brasil o momento da inclusão efetiva, que é uma inclusão que só acontece com a inclusão racial. Eu estava há pouco numa outra reunião onde trazia para as pessoas o seguinte exemplo e de como é importante, como são importantes essas mudanças recentes na sociedade brasileira. Todos os analistas desse fenômeno que propiciou a ascensão social de cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil, afirmam que a maioria dessas pessoas são pessoas negras e que se nós tivéssemos que tirar uma fotografia de quem é representativo desse processo, nessa fotografia apareceria o rosto de uma mulher negra, jovem, universitária e descolada. Eu acho que essa imagem ela é extremamente poderosa e ela dá bem a dimensão da necessidade de um serviço como esse, porque pessoas, mulheres ou homens, descolados como nós, não aceitaremos mais sermos discriminados sem que haja uma queixa, sem que haja, por parte das autoridades e das instituições, a resposta à altura do cumprimento do nosso direito. Parabéns, portanto, ao governo do Distrito Federal por essa conquista e, mais particularmente, à ACEPIR, que, para além do seu trabalho de estímulo às políticas de igualdade racial, oferece à população um serviço que certamente vai nos auxiliar a nos levar para um outro patamar de cidadania. Muito obrigada e parabéns a todos. Senhoras e senhores, passaremos neste momento a assinatura do decreto. Neste momento, o senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, assinará decreto que institui o Disque Racismo e o Comitê Intersetorial no âmbito do governo do Distrito Federal sobre a articulação institucional da ação governamental. Assina o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Senhoras e senhores, as palavras do senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Quero dar uma boa tarde a todas e a todos, cumprimentar a nossa ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, nossa querida Luísa Barrios, agradecer a presença da nossa ministra, a parceria, o apoio que tem dado a nós aqui, ao governo do Distrito Federal. Quero cumprimentar a minha companheira Ilza, nossa líder do governo Arlete Sampaio, nossa deputada distrital, doutor Michel, deputado distrital, cumprimentar o secretário especial da Promoção da Igualdade Racial, o Veridiano, e já parabenizar o Veridiano e toda a equipe da CPIDF por essa conquista que hoje estamos concretizando, e cumprimentar também os familiares do Veridiano, a Badia e o Fábio, cumprimentar o nosso secretário-chefe da Casa Civil, Cedeberg Barbosa,
secretária da Mulher, Algami, cumprimentar também o presidente em exercício da Fundação Cultural Palmares, Mártios Chagas, nosso secretário de governo, Gustavo, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o DF, o Severino Cajazeiras, parceiro aqui nessa iniciativa, o presidente da Codeplan, o Miragaia, cumprimentar também o embaixador de Angola, o Nelson Cosme, o ministro conselheiro da Embaixada da República do Beni, Rafael Mensah, cumprimentar também o ministro conselheiro da Embaixada da Argélia, Abdel Lamin Ramani, cumprimentar também a conselheira da Embaixada da Namíbia, Mari Omagano, o adido cultural da Embaixada de Angola, José Carlos Lamartine, o secretário de Desenvolvimento Social, Daniel Seido, o secretário do Conselho de Governo, Roberto Wagner, da Casa Militar, Coronel Leão, secretária adjunta da Promoção da Igualdade Racial, Silvânia, secretário adjunto, secretário de Governo, Ricardo, secretário adjunto da Cultura, Miguel Batista, cumprimentar também a secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais da Presidência da República, Silvani Euclênio, a superintendente do SEBRAE, superintendente do SEBRAE DF, nosso companheiro Valdir Oliveira, conselheiro nacional de Educação, o Erasmo Fortes, representante do reitor da UNB, a Maria Terezinha da Silva, presidente da Afrocom, a Central Organizada de Matriz Africana, a Neuza Ferreira, cumprimentar também aqui o administrador do Parkway, o Estrela, o presidente do Movimento Negro do Gama, o Rui Perpétuo, o subdefensor-geral do Distrito Federal, o Roberto Coimbra, representando também a comunidade indígena, o Rafael, que é da etnia Chavante, o secretário nacional de combate ao racismo do PT, a Cida Abreu, representante da Coordenadoria da Juventude da Secretaria de Governo, o Saulo Dias, presidente da Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e entorno, Rafael Moreira, subsecretária do Livro e da Leitura da Secretaria de Cultura, a Ivana, cumprimentar também a presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, doutora Abiail Ferreira, nossa coordenadora geral da Educação para Relações Étnicos e Raciais do Ministério da Educação, a Ilma Fátima de Jesus, representante do Ser Negro, Ana Rosa, ouvidora geral do Distrito Federal, Vera Lúcia, representante aqui da Rede Nacional de Negras e Negros, LGBT, Daniel Costa, desculpa, o representante do Fórum Interreligioso, DF, o FAO Afro, da Nova Central Sindical, o Painino, também o presidente da Associação Cigana de Etnias Calons, do DF e em torno, Elias Alves da Costa, presidente da Aliança Negras e Negros Evangélicos do Brasil, pastora Valdiceia de Moraes, a ouvidora da CEPI, Jacira, parabéns, representante também da Comissão de Servidores da Igualdade Racial do Ministério da Educação, Maria Isabel Soares, o coordenador da cidade, Chico Machado, aqui os líderes religiosos, né, que nos honram com a sua presença aqui hoje, todas as lideranças dos movimentos sociais presentes, aqui os jornalistas, e senhoras e senhores. A nossa ministra já disse tudo, e eu só quero dizer para vocês que essa medida aqui, que estamos tomando hoje, que é o Disque Racismo, é 156, opção 7, que é um serviço inédito no nosso país, de proteção aos direitos, né, das populações negras, indígenas, quilombolas, ciganas e outras comunidades tradicionais de matriz africana. Caberá, né, à Secretaria Especial, a CEPI aqui e a Codeplan registrar todas as notícias sobre fatos caracterizados em tese de discriminação racial e de intolerância religiosa,
contra as religiões de matriz africana. E essa interlocução entre o governo local e a sociedade, ela busca dar acolhimento e acompanhamento jurídico e psicológico às denúncias de práticas discriminatórias étnico-raciais no Distrito Federal. Por isso, considero um avanço muito grande, não só a caracterização, a denúncia feita, a cobrança, obviamente, dos direitos e também o que nós também podemos desenvolver de políticas públicas no âmbito da Secretaria da Igualdade Racial. Então, por meio desse comitê intersetorial, nós vamos implementar o funcionamento do Disque Racismo, bem como desenvolver outras ações integradas para a consecução dos objetivos institucionais da CEPIR-DF, em especial a realização de ações afirmativas étnico-raciais destinadas às populações negra, cigana, indígena, integrados às universidades aqui do Distrito Federal e comunidades tradicionais de matrizes africanas no Distrito Federal. Os integrantes aqui do Comitê Intersetorial, representantes de diversos órgãos do GDF, deverão cooperar de forma articulada para a criação do Núcleo de Combate ao Racismo, vinculados às suas respectivas ouvidorias. Isso é muito importante porque mostra que não é uma política de uma secretaria, mas é uma política de governo como um todo e, quiçá, mobilizando toda a sociedade, os outros poderes, transformaremos de uma política de Estado, que essa é o enfrentamento que nós devemos dar aos direitos da nossa população. O racismo é uma discriminação social que ainda está impregnada na sociedade brasileira e acontece nas mais diversas situações, que tem por base um conjunto de julgamentos preconcebidos que avaliam as pessoas de acordo com suas características físicas, em especial a cor da pele. Com vista a conhecer o perfil do negro no DF, vale destacar que a nossa Codeplan realizou um importante estudo já em 2011, e aqui já foi dito pelo presidente da Codeplan, dados importantes que ajudam muito a conhecer a nossa realidade e elaborar as políticas públicas para enfrentar essa realidade, sobretudo relacionadas à desigualdade social, à discriminação, a oportunidades desiguais, enfim, tudo isso servirá como uma base científica, com dados concretos, que é o nosso objetivo do governo, fazer esse enfrentamento. E os dados revelam também que a maioria da nossa população aqui é justamente de população de negros, né, no Distrito Federal. E isso é um dado importante. Quando estamos fazendo políticas públicas, nós estamos fazendo política para a maioria do nosso povo, né? E as desigualdades que a pesquisa apontou, fortes desigualdades sociais com foco na questão racial, confirmando também outros estudos que nós temos, né? Então, ao lançar o Disque Racismo e cumprir com a agenda da Conferência Mundial, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001, que eu tive, inclusive, a honra de participar, era deputado federal e participei da Conferência Mundial contra a discriminação racial e intolerância correlata. Então, tal iniciativa servirá de mecanismo e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade de direitos. Infelizmente, o racismo pode estar presente em qualquer tipo de ambiente, no trabalho, na rua, ou até mesmo no meio às pessoas mais próximas. Por isso, torna-se importante salientar que todas as formas de ocorrência do preconceito no trabalho, na escola, no comércio, em locais de lazer, devem ser notificados, sejam elas nítidas ou discretas. Por meio da denúncia, protege-se não apenas uma vítima, mas todo um grupo que futuramente poderia ser atacado. Então, eu quero dizer que esse gesto aqui, eu fico assim, muito satisfeito, porque com a presença aqui da nossa ministra Luísa Barrios e todos vocês,
dos movimentos sociais, de todas as lutas, né, de resistência que temos feito no nosso país, que na capital do Brasil não pode, de fato, ser um espaço onde o racismo tenha algum tipo de tolerância da nossa parte. Não pode ter. É tolerância zero contra o racismo e qualquer tipo de discriminação. Aqui é a capital do país, é a síntese da diversidade do povo brasileiro, da nossa riqueza cultural extraordinária e inigualável, da nossa diversidade. E por isso que essa cidade tem que simbolizar justamente as virtudes do povo brasileiro, que é a virtude da tolerância, do respeito ao próximo, da igualdade, da fraternidade. E a capital, que aqui, de uma forma muito mais, digamos assim, mais expressiva, congrega todos os brasileiros, de todos os rincões da nossa pátria, né, de todos os segmentos, de todas as raças, credos, de todas as religiões. Então, jamais nós poderemos tolerar qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de intolerância religiosa. Isso não pode acontecer no nosso país, claro, mas nós temos que atuar onde temos governabilidade, que é a capital do nosso Brasil, que tem que ser exemplo de civilidade, de cidadania, e por isso tem que ter uma atitude muito firme e determinada de combate ao racismo ou qualquer tipo de discriminação. Temos que ser, obrigatoriamente, essa tarefa é nossa, não só de governo, mas de toda a sociedade do Distrito Federal, referência nesse quesito, que é justamente a marca forte da característica do povo brasileiro. Então, eu quero dizer que parabenizar todos os representantes aqui de todas as entidades do movimento negro, presentes no evento, sobretudo pelo Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, a ser comemorado nessa quinta-feira, no dia 21 de março, e que nós aqui já estamos dando também o nosso, digamos assim, a nossa atitude de esforço coletivo da luta, né, pela eliminação da discriminação racial, ao instalar um instrumento que facilita a denúncia, o enfrentamento, a garantia de direitos e a punição desse crime com todo o rigor da lei, porque nós não podemos tolerar esse tipo de atitude. Então, acho que próximo justamente ao Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, que Brasília também lança aqui o Disque Racismo. Então, quero dizer para vocês que é com muita alegria, com muita satisfação, que estamos fazendo isso. Estamos aqui com nossos companheiros também da Fundação Palmares, que nós tivemos lá com a nossa ministra da Cultura. Agora, em Washington, visitamos lá uma quantidade enorme dos museus e vamos fazer aqui em Brasília o Museu da Cultura Afro-Brasileira. Já está destinado... Já destinamos o local. Essas visitas serviram para fazer o intercâmbio, para ver modelos de gestão, de implantação, modelos riquíssimos, porque os Estados Unidos, nesse momento, está implantando também e construindo o Museu da Cultura Afro-Americana. E, então, muito importante para o fortalecimento da nossa cultura afro-brasileira, e está simbolizado na capital do país, justamente esse sentido que simboliza o Brasil no conjunto, não um estado ou outro com uma marca ou outras características que caracteriza o Brasil, das nossas diferenças estaduais, etc. Aqui não, aqui tem que estar caracterizado justamente a síntese da cultura brasileira, e a instalação do nosso Museu da Cultura Afro-Brasileira é, de fato, um tento importante em fortalecimento dessa cultura, reconhecimento da sua tradição, da sua história, das suas lutas de emancipação, das suas lutas contra a desigualdade, contra a discriminação, e é evidente que é um resgate muito grande também em enfrentamento dessa política pública tão importante. O governo federal tem dado uma contribuição fantástica através da nossa ministra, da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, e que é um exemplo também para o mundo.
e a capital do país não poderia ficar de fora disso, por isso que nós também criamos agora, no nosso governo, a nossa Secretaria da Igualdade Racial, seguindo esse exemplo do plano federal, para, de fato, ter políticas específicas, dedicadas, focadas e que dê atenção à nossa política de promoção da igualdade racial. Eu acho que hoje aqui já é um resultado positivo desse esforço entre todas as outras políticas que estão sendo levadas a cabo pela nossa Secretaria aqui da Igualdade Racial do Distrito Federal. Por isso, quero dizer da nossa alegria, dar um abraço a vocês todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença.